aumentar a nossa fé nesta manhã. Vem aumentar a nossa fé nesta manhã. Aumenta a nossa medida de fé nesta manhã. Espírito Santo de Deus, vem colocar em nós o dom da fé nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será que tu podes aplaudir ao Senhor nesta manhã? Aleluia. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao teu santo nome. Quero convidar os irmãos a tomarem os seus assentos, que possam se sentir confortáveis na presença do Pai. E que o Espírito Santo Ele possa falar à vida de cada um nesta manhã. Que possamos ser tocados pela presença do Espírito Santo nesta manhã. Aleluia. Semana passada nós recebemos uma palavra fantástica acerca de sermos mordomos, sermos zeladores, cuidadores daquilo que Deus fez chegar à nossa mão. E através do exemplo de Eliezer, o servo, o inicialmente sucessor de Abraão, nós vimos a forma como ele cuidou das coisas do seu Senhor e garantiu que elas pudessem, que a sua missão, aquela missão ao qual ele recebeu, pudesse ser concluída até ao fim com sucesso a 100%. E vimos também algumas características do que é ser um bom mordomo. Na mesma porção, existem características do que é ser um bom filho de Deus. E ao sermos filhos de Deus, a principal característica é que nós possamos ter a identidade do Pai. Como filhos tem que haver identidade do Pai. Geralmente quem olha para mim e vê o meu pai diz, muito parecido com o Pai. Porquê? Porque é uma ligação. Não só física, mas até a nível, às vezes, comportamental. Algumas posturas. E nós temos que ter essa identidade. E uma das coisas que é suposto o filho ter, um filho de Deus ter, é algo que se chama fé. Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível um filho agradar o seu pai. E nós vivemos dias em que a fé ela é volátil. Ela muda de dimensão. Vivemos dias, estamos num momento da sociedade em que a fé ela é alterável. Hoje eu tenho muita fé. De repente acontece alguma coisa e amanhã já tenho pouca fé. Hoje eu acredito. Deus moveu-se, Deus falou ao meu coração. Fantástico, glória a Deus. Um movimento fantástico na igreja. Meia hora depois de sair daqui acontece alguma coisa. E toda aquela dimensão de fé, ela cai por terra para níveis quase a temperaturas negativas. Porque parece que nós temos que ver ou temos que presenciar alguma coisa para confiar. E quando de repente nós não vemos e saímos da nossa bolha chamada comunidade, chamada igreja, parece que a nossa fé lá dentro do salão de culto é maior. E de repente eu saio da bolha e parece que já é menor, já há uma diferença. E hoje a sociedade também é assim. Hoje a sociedade crê, amanhã já não crê tanto como ela queria ontem. Hoje a sociedade acredita, mas de repente vem na sala de aulas um professor que abana com a estrutura e já começa a duvidar daquilo que ouviu e daquilo que sabe e até daquilo que viu e ouviu da parte de Deus. Hoje nós temos momentos fantásticos na presença de Deus e de repente vem uma circunstância e parece que tudo aquilo que nós vivemos com Deus ao longo da nossa caminhada cristã é abanado por uma questão temporal. Mas há uma coisa. A fé é aquilo que nos move. A fé é a convicção daquilo que não existe e a certeza daquilo que Deus vai trazer à realidade. A fé é a convicção daquilo que não existe e a certeza daquilo que Deus irá trazer à realidade. Talvez tu hoje não vejas algo que tu esperas e que até o Senhor te prometeu, assim como nós vimos a semana passada em que Abraão ele recebeu uma promessa e só 25 anos depois é que ele vê a promessa ao qual Deus lhe fez.
E é engraçado porque o próprio Abraão é chamado o pai da fé. Sabem porquê? Porque Abraão recebeu uma promessa em que a sua geração seria uma multidão incontável, mas ele só viu um. Ele só viu Isaac. Ele também viu Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Como é que um faz uma multidão? É pela fé. Ele esperou, ele confiou na certeza de que Deus iria cumprir a promessa que lhe fez até ao final. Então que nós possamos entender e agarrar essa palavra. E hoje eu gostava que nós pudéssemos então perceber que, como tudo é cada vez mais rápido, a fé passou a ser uma prática em extinção. Mas nós temos a função de garantir que essa fé, essa chama, ela não se extingue em nós. Como filhos de Deus. Amém? Então o que é que a Bíblia fala sobre a fé? O que é que a Bíblia descreve sobre a fé? Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então significa que eu espero algo que eu ainda não recebi, mas eu vou ter a certeza que eu vou receber, independentemente do tempo que ela passar. Mas também diz aqui que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que é galardoador, que é merecedor daqueles que o buscam. Então nós somos merecedores, galardoadores, se a fé ela estiver enraizada em nós. Porque nós vamos esperar algo muito maior do que aquilo que o mundo nos pode dar. Amém? Outra pergunta. A fé tem tamanho? A fé tem tamanho? Tem uma medida? Não? Tem ou não tem? Calma que a igreja agora já está. Tem ou não tem? Espera. Está a balançar. Tem? Em Romanos 12:3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus deu-nos uma medida. Deus deu-nos uma porção. Ela tem uma dimensão, tal e qual como o músculo de um ginasta. Quando alguém vai para o ginásio, o seu músculo pode ser assim, como o meu. Ele está aqui. Mas se e o pastor Luís já está. Mas se eu começar a pegar em muitos pesos, e atenção, eu começo com 5 quilos. Uma semana, 5 quilos. Ao fim de uma semana, eu ponho 7,5 quilos. 15 dias depois, eu coloco 10 quilos, 15 quilos. E sabe o que é que vai acontecer? Vai começar a doer. Sabem porquê? Porque ele vai começar a esticar. Ele vai começar a aumentar a sua dimensão. E a forma como tu chegaste ao ginásio vai ser a forma como tu vais sair meses depois. Sabem porquê? Porque o teu músculo foi trabalhado, o teu músculo foi esticado, o teu músculo foi moído ao ponto de ele começar a inflamar. E a nossa fé é da mesma forma. Ela tem que ser estimulada, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser moldada. E para isso, Deus vai trazer situações à nossa vida para que a nossa fé possa ser estimulada. A nossa vida ela não vai ser todos os dias peso de 5 quilos. A nossa vida ela vai começar à segunda-feira com 5 quilos, à quarta-feira já estás com 7,5 quilos. Mas de repente vem uma adversidade e Deus coloca um peso de 10 quilos logo ali para tu trabalhares. Pronto, à sexta-feira Deus dá-te um descanso, que é para o teu músculo conseguir oxigenar. Mas ao sábado volta lá mais 15 quilos e começa a trabalhar. E a tua fé é estimulada. A tua fé é trabalhada. Então existe uma dimensão. Só que essa dimensão ela pode aumentar. Ela pode crescer. Ela pode ser inflamada. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus que vai operar nas nossas vidas. Amém? Então Deus tem uma porção de fé e Ele tem uma porção para ti. E hoje eu gostava que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 9, nós vamos falar sobre o possível de Deus. O possível de Deus. Porque para Deus não há impossível. Se não há impossível, tudo é possível. Então hoje nós vamos falar do possível de Deus. E o livro de Marcos, ele é um dos
dos 4 evangelhos. Segundo historiadores e segundo entendidos teólogos, terá sido o primeiro evangelho a surgir. E este homem Marcos, ele não é mais nem menos do que João Marcos. Ele está englobado na primeira linhagem de cristãos da igreja primitiva, e ele trabalhou com 3 grandes homens da fé. Ele esteve com Paulo, ele esteve com Barnabé e ele esteve com o apóstolo Pedro. E ele inicialmente esteve com Paulo, as coisas não correram muito bem, e ele acabou por sair da presença de Paulo. Ele foi levado com Barnabé, ele foi para a presença de Pedro, ao qual terá recebido os testemunhos daquilo que Pedro viveu, e começou a escrever esta carta. E ele apresenta Jesus como servo e como autoridade. E a chave do livro de Marcos é: ele não veio para ser servido, mas para servir. O nosso mestre, ele não veio para ser servido, mas para servir. E esta é a grande chave do livro de Marcos. Ele vai começar, ele não vai falar sobre a infância de Jesus, ele não vai falar sobre a história de Jesus, ele vai falar sobre a autoridade de Jesus. E a autoridade sobre toda e qualquer situação. Ele vai falar sobre o possível de Deus. E que isso pode gerar fé nas nossas vidas. Então nós vamos debruçar-nos agora no livro de Marcos, no capítulo 9. E nós vamos ver aqui algo fantástico que vai acontecer aqui posteriormente a um grande episódio da vida de Jesus, presenciado apenas por 3 discípulos, mas já lá vamos. Então, Marcos capítulo 9, versículo 14, e diz assim o seguinte, a palavra do Senhor: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram e perguntaram aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tu possas curá-lo. Então tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes, então crê, porque tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E nós vemos aqui um episódio fantástico. Eu disse que este episódio acontecia a seguir a algo poderoso na história de Jesus. Jesus pega em 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe até ao monte. E nesse monte é-lhe dada uma revelação a esses 3 discípulos, em que eles veem Jesus ser transfigurado. O seu corpo, ele foi transfigurado, ele ficou como uma imagem de glória. E ao ponto de repente eles verem também Moisés e Elias ali. E eles até perguntaram: Mestre, o que é que tu achas se nós fizermos aqui uma tendinha para o Moisés, uma tendinha para ti, uma tendinha para Elias, né? E eles têm uma revelação da glória de Deus naquele lugar. E depois dessa revelação de glória que eles assistiram, aqueles 3, os íntimos de Jesus, os próximos de Jesus, eles assistiram, eles descem daquele monte. E Jesus diz assim: não contem a ninguém, até que eu seja ressuscitado dos mortos. Não contem, não divulguem, não partilhem com ninguém. E eles ficaram a pensar: mas o que é que ele está a falar? O que é que nós vimos? Que homem é este? Posto isto, eles descem do monte, vão ter com os outros discípulos. E acontece que Jesus encontra toda esta abençoada confusão, em que eles veem escribas a discutirem com os discípulos de Jesus, e vemos ali toda uma situação em que há um homem
que surge no meio da multidão e que quando vê Jesus, porque as pessoas correram para Jesus, ele vai e diz assim: eu tenho aqui o meu filho, eu trouxe-te o meu filho para que tu o libertasses. Mas os teus discípulos, eles não conseguem fazer nada. Não aconteceu rigorosamente nada. E o que é que Jesus fez? Traga-o cá. Automaticamente, diante da presença de Jesus, o demónio que estava sobre aquela criança, ele manifesta-se, joga a criança no chão, ele começa a espumar. E o que é que Jesus faz? Pergunta: há quanto tempo? Desde a infância. E o que é que Jesus libertou logo? Não. Ele estimulou algo na vida do pai desta criança. Quando o pai, ele se chega e clama por socorro, e ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. O que é que Jesus diz? Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo, até aquilo que parece ser impossível, tudo é possível àquele que crê. E o que é que este pai vai dizer? Aumenta a minha fé, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, então ajuda-me na minha incredulidade. Porque naquele momento, a dimensão de fé que aquele homem tinha não era a medida certa para que o milagre acontecesse. Então o que é que ele faz? Ele pede ajuda a Jesus e diz: ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Então a nossa fé, ela tem que ser estimulada. Nós vemos aqui algo poderoso. Nós vemos aqui todo um cenário. Após um cenário de glória, nós vemos um cenário fantástico em que Jesus vai agir e vai tornar o impossível no possível de Deus na vida deste homem. E vai transformar a vida deste homem, e não só deste homem. Ele vai estimular a vida de todos aqueles, a fé de todos aqueles que estavam presentes naquele lugar. Então eu gostava que nós pudéssemos, em primeiro lugar, ir à raiz da palavra. Fé. O que é fé? Sim, ok, a palavra diz que fé é a convicção das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. Sim, ok, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok, já disseste isso no início. Mas o que é fé? Qual é o sinónimo, o significado de fé? E no dicionário português, fé define-se como sentimento de quem acredita em determinados princípios ou ideias religiosas. E isto baseia-se na expressão de crença. Fé está associada a crença. Fé está associada a crer em algo que é um princípio ou uma ideia religiosa. Mas fé também é: eu tenho fé que aquilo vai acontecer. Eu tenho fé ali na Cristina. A Cristina vai vingar. Tenho fé. Isso fé também está associada a uma suposição de que alguma coisa poderá despertar em alguém. Mas também é um estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Confiança, esperança. Fé é tudo isto. É uma crença, é confiar em algo ou esperar algo. E ninguém espera algo que vê. Quando alguém está numa paragem de autocarro, vê o autocarro? Vê o autocarro ou não vê o autocarro? Não, está na paragem, está a fazer o quê? À espera. Pode estar em pé, pode esperar sentado, pode ficar encostado. Se for como eu, começa a ficar impaciente e vai-se começar a mexer, porque eu não gosto de esperar. Por isso é que eu não andava muito de autocarro. Eu gostava mais de andar a pé. Mas está a fazer uma coisa, ele está à espera de uma coisa que ele não vê. E se for aqui em Setúbal, então, pode esperar sentado, porque às vezes ele não passa. Mas ele está à espera que o autocarro vai passar, porque ele está no local certo, à hora certa, a esperar que a coisa certa venha ter com ele. E assim é a fé. Nós não vemos, mas nós esperamos que aquilo que nós queremos que aconteça vai acontecer. Então eu não vou sair do sítio certo, eu não vou estar na hora errada, mas eu vou estar à hora certa, à espera que na hora certa aquilo vai chegar à minha vida. Seja o que for. E sabem, este homem, ele estava à hora certa, no local certo. Sabem porquê? Ele estava no meio da multidão, ao pé dos discípulos de Jesus e numa encrenca incrível. E onde havia encrenca, Jesus aparecia.
Onde havia confusão, Jesus estava. Pensem, sábado, o que é que Jesus faz? Cura. Era possível curar no sábado? Nem era possível fazer nada no sábado. Né? Sábado, trigo. Apanha trigo e come. E os teus discípulos estão a comer no sábado. Eles estão a apanhar no sábado. Trigo e estão a comer. Não é possível. É encrenca. É confusão. E Jesus estava lá. Sabem para quê? Para que Ele pudesse trazer luz sobre a confusão. Para que Ele pudesse trazer revelação e agitar a fé, estimular a fé daqueles que estavam ao seu redor. Então, ao analisarmos a expressão crê, porque aqui diz que se tu crês, não é? Tudo é possível àquele que crê. Então, ao analisarmos a expressão crê, que no grego é pisteuo, diz assim comigo, pisteuo. É outra palavra engraçada. Pisteuo, quase parece pistacho. Pisteuo. Tem aqui um acento aqui no O, então temos que respeitar. Vemos que significa confiar. Este crer é o confiar em Jesus ou em Deus como capaz de ajudar tanto na obtenção, tanto em adquirir algo, ou em fazer algo. Este crer, este pisteuo, é trazer uma fé salvadora. É resgatar uma fé salvadora. Uma fé que pode fazer a diferença. Uma fé que não é aquela cena de eu tenho fé que o Benfica vai ganhar este ano o campeonato. Mas sabem porquê? Já é óbvio este ano. Né? O Sporting já nem tem hipótese. Felizmente. Como se diz aqui em Setúbal, abre já a boca. Né? Mas isto não é essa fé. Eu tenho fé que amanhã eu vou trabalhar e vai ser um dia fixe. Provavelmente será. Mas isso é uma fé rasa. Este pisteuo, este crer, é trazer uma fé salvadora. Tu não sabes o que vai acontecer, mas tu sabes que independentemente daquilo que acontecer, Jesus vai estar lá. E Jesus vai fazer a diferença na tua vida. Amém? É este crer, é este pisteuo que nós temos que buscar. Então assim podemos compreender que o crer vai mais para além do acreditar. Este crer vai mais para além do acreditar. Sim, tu podes acreditar ou não, mas há alguma coisa que está lá dentro que te diz, vai acontecer. Vai acontecer. Este homem, ele queria que alguma coisa acontecesse. Ele acreditava. Tanto que ele acreditou que ele levou esta criança junto dos discípulos de Jesus. Mas alguma coisa aconteceu? Não. Sabem porquê? Porque eles estavam apenas a acreditar. Ele estava ali e os discípulos apenas acreditavam que poderia acontecer algo. No nome de Jesus, o Nazareno. Mas não aconteceu. Porquê? Porque não tinham ativo o pisteu. Este crer, esta fé salvadora que podia realmente trazer algo. E na nossa vida pessoal, por vezes é assim. Nós até sabemos que Deus pode trazer um milagre à nossa vida. Nós até podemos saber, Deus vai agir na minha semana, Deus vai operar na minha semana. Sim, Deus vai, ok. Mas nós não queremos. Lembram-se no início quando eu disse que a fé era volátil? Por vezes nós vimos à casa do Pai, culto quarta-feira, culto propício para milagres, libertação, oração, aqui um mover incrível. Mas sabem uma coisa? Por vezes nós não vemos nada acontecer no mundo espiritual, porque nós apenas acreditamos, desculpem, mas não queremos com o pisteu. Não trazemos uma fé que gera salvação. Não trazemos uma fé, não queremos, não buscamos a fé que pode fazer um milagre. E entramos e saímos e parece que nada acontece. Mas nós temos que entender que dia após dia, culto após culto, é culto de jovens, vamos com o pistel de Deus. É culto de quarta-feira, vamos com o pistel de Deus. Vai ter que acontecer alguma coisa. Alguém vai ter que saltar aqui, alguém vai ter que ser liberto, alguém vai ter que ser restaurado, alguém vai ter que ser curado. Eu creio num tempo em que neste lugar, membros, eles crescerão. Pernas voltarão ao tamanho correto. Eu creio em pessoas que vão entrar aqui enfermas e que vão ser curadas, e que os testemunhos dos milagres de Deus vão começar a acontecer assim. Mas enquanto nós não tivermos este pisteo, este crer, esta fé geradora de salvação, nós não vamos ver nada.
É necessário nós gerarmos esta fé. É necessário nós buscarmos esta fé. É necessário nós desejarmos esta fé. É necessário nós dizermos assim: ok, eu não quero saber dos discípulos, eu quero é o Mestre. Eu quero é o Mestre. Eu quero a presença do Mestre aqui. Eu quero a presença na minha vida. Mas sabem uma coisa? Eu estou desejoso que os milagres aconteçam aqui. Mas eu ainda estou muito mais desejoso de quando, por exemplo, ontem, quando os jovens foram para o parque e eles cantaram. Ontem foi o escavar para pôr alicerces. Mas o meu maior desejo é nós começarmos a ir pelo parque, a igreja ir pelas ruas da cidade e começarem a clamar e a orar. Assim como Pedro e João, eles foram àquela porta daquela sinagoga e houve ali um milagre naquele lugar. Que os milagres de Deus possam começar a acontecer nesta cidade. Que haja uma propagação, uma confusão de milagres. Que as pessoas digam assim: o que é que se está a passar na cidade de Setúbal? Porque há uma fé que vai gerar, trazer um mover de Deus, um gerador de milagres aqui. Nós temos que começar a ser fios condutores de eletricidade. Nós temos que começar a fazer assim, pá, tem que acontecer. Tocou, já curou. Tocou, já libertou. Temos que começar a gerar esta fé. Então começa a ativar a tua fé. Começa a ativar aquilo que tem que ser ativado. Começa a ativar aquilo que tem que ser ativado. Os discípulos também, eles criam em Jesus. Eles tinham presenciado uma série de milagres. Prodígios, maravilhas, eles andaram sobre o mar, eles fizeram uma série de coisas, eles viram Jesus a acalmar a tempestade. Mas nesta perspectiva consideramos que é necessária a existência de uma fé para haver mudança, uma fé geradora de salvação perante as circunstâncias. Podemos perceber ao vermos o versículo 24, onde o Pai diz que crê, mas declara falta de fé. Eu acredito, mas ajuda-me na minha fé. Que nós possamos mudar esta perspectiva. Então, partindo deste princípio, nós vamos agora continuar ainda a escavar mais. Vamos mais profundo. Coloca o cinto de segurança. Coloca. Sinta aí. Neste caso não é assim. Isto é se eu for à pendura. Não, mas nós vamos à pendura, porque quem conduz o carro é o Espírito Santo. Então, não tiras daqui, ok? Não puxa daqui. Puxa deste lado. Vamos à pendura, vamos ver aquilo que Deus vai fazer. Então, para que haja fé, tem que haver maior intimidade. Tem que haver prática. Teoria a gente já sabe. Todos os domingos é-nos passada teoria. Todos os domingos é-nos dado um plano, tipo de ginásio, em que o personal trainer, ele vem, ele diz assim: meu amigo, durante 15 dias vais fazer isto. Esta semana vais fazer isto. Esta semana vais ser um mordomo fiel. O nosso personal trainer da semana, né? Pastor Paulo, ele passou-nos diretrizes, né? Ele passou-nos características de como sermos mordomos. Mas é necessário que nós hoje entendamos que deve haver uma prática devocional. O que é prática devocional? Prática diária de devoção. Devocional significa diário de devoção. Uma devoção que é diária, não é uma devoção que vai ser à segunda. Não, desculpa, é ao domingo. Que é segunda é ensaio do louvor, a gente dá um descanso na devoção. Mas terça-feira é melhor eu começar a orar, porque se calhar quarta-feira eu vou fazer alguma coisa na igreja. Então eu vou começar a ser um pouco mais devoto à terça. À quarta eu vou ser devoto, porque é culto de oração. Mas depois à quinta e à sexta dá-se um descanso novamente. Não, à quinta-feira não, porque também há AGV. À quinta-feira calha bem ser devoto, né? Mas à sexta-feira já dá descanso outra vez. Uma pausa. A não ser que seja do coral, que vai voltar esta semana. Amém? Então, bora lá. Mas, não, sábado é para estar com a família. A devoção fica de lado novamente. Não, mas domingo, bora lá. Vamos lá, a devoção outra vez. Não pode ser, tem que ser diário. A devoção, ela tem que ser diária. Então, após este episódio, vemos que Jesus vai para casa. Depois disto tudo, depois daquela criança ser liberta, eu quero passar um pouco aqui. Nós vemos que Jesus vai para casa com quem? Com os discípulos. Jesus vai para casa. Provavelmente ele foi comer. Devia ter fome. Foi transfigurado, né? Teve aquela situação. E o que é que vai acontecer? Os discípulos, eles vão lhe perguntar: Mestre, o que é que foi aquilo? Por que é que tu fizeste uma coisa que nós não conseguimos fazer? Por que é que tu libertaste e nós não conseguimos libertar?
Nós já tínhamos feito isso antes. Tu já nos tinhas mandado 2-2 e tinham acontecido milagres. Foi fantástico. Nós até fizemos coisas parecidas. Mas porque é que desta vez nós não conseguimos fazer? E nós vemos aqui que Jesus, Ele nunca te vai dar uma lição em frente à multidão. Jesus, Ele nunca te vai chamar a tua atenção em frente à multidão. Ele vai fazer um milagre em público. Ele vai querer que tu vejas em público. Mas a lição Ele vai dar em privado. A lição, a chamada à tua atenção, Ele vai te dar em privado. Aonde? No teu tempo devocional. No teu tempo íntimo com Deus. No teu ginásio particular. Ele vai chegar e dizer assim: bora lá, filho. Hoje não é 15. Não. Hoje é 30. Pega. Agora eu vou-te mostrar como é que tu pega. Tu não vais pegar assim. Tu vais pegar assim. Curva um bocadinho. E, não. Põe trazer um bocadinho para trás. Isso. Que é para dar mais. Por causa da tua lombar. Tens que proteger a lombar. Ele vai começar a dar aí a dica. Então é importante nós termos a noção de que o Mestre, Ele vai sempre ensinar no particular, no teu devocional. É importante ouvirmos a voz de Deus para que ela nos dê revelação perante as circunstâncias adversas. E para isso é importante desenvolvermos um tempo de intimidade com o Pai. Então, diz assim: mais intimidade, mais poder. Amém? Mais intimidade, mais poder. E é isso que nós temos que entender. No nosso tempo devocional vamos aprender a ouvir a sua voz. E o Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu, para não... Escondi a tua palavra no meu... Onde é que o Mestre vai nos chamar a atenção? Na intimidade Ele vai dar-te a palavra. Na intimidade Ele vai te dar a revelação. E cabe a nós escondermos, nós guardarmos. Mas não é guardar na gaveta, não é guardar na prateleira. É guardar aqui, no coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Nós sabemos que sim, ele é enganoso, ele é dividido, mas é de lá que procedem as fontes da vida. É lá onde ele habita, no teu templo, no teu espaço íntimo. E é lá que ele vai trazer revelação à tua vida. Então, neste sentido, é importante não só, diz assim, não é suficiente só viver milagres e experiências. Diz assim, não é só suficiente viver milagres e experiências. É necessário conhecer a palavra. É necessário nós entendermos, sabermos isto. Como é que eu vou saber que foi o meu pai que disse se eu não sei aquilo que o meu pai diz? Como é que eu vou saber se ele realmente disse se eu não fui ler aquilo que ele disse? Imagine que eu agora dou-vos uma palavra. Tudo é possível àqueles que às vezes creem. A igreja, glória a Deus, porque foi pregado no culto. Não. Eu tenho que ir à palavra. Disse? Onde? Deixa ver. Está em Marcos 9? Hã? Ok. Tá. Não é isso que diz. Porque o meu pai não diz isso. O meu pai diz que tudo é possível àquele que crê. Não é aquele que às vezes crê. Nós temos que conhecer a palavra. E a palavra, o teu pai vai te falar na intimidade. Assim como os discípulos, eles viram a sua lição na intimidade. Onde Jesus diz assim, olha, eu vou-vos explicar o porquê que acontece. O porquê que aconteceu isso. Porquê que vocês não conseguiram libertar. Porque há castas que elas só saem com jejum e oração. Há castas que saem assim facilmente, mas há castas. E quando as castas elas estão associadas a um peso de incredulidade, tem que sair só com jejum e oração. Então Jesus deu aquela lição aos seus discípulos. E desta forma, se nós entendermos que temos que buscar a palavra, se temos que estudar a palavra e que temos que guardar a palavra no nosso coração e praticá-la, ok? Porque os milagres, os prodígios, as maravilhas, elas não devem vir antes da palavra. Elas devem ser uma consequência da palavra. Elas devem ser geradas após a palavra, porque após ouvirmos a palavra, após ouvirmos a voz de Deus, nós começamos a ter uma experiência daquilo que Deus pode fazer. Isso vai gerar milagres, prodígios e maravilhas e vamos viver a experiência do sobrenatural de Deus em nós. Amém? Então desta forma nós estaremos a estimular a nossa fé.
pois esta é estimulada através da palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é só, eu vou e ouço. Não, é ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir. Não me basta escutar. Porque escutar qualquer um escuta. Não é? Agora eu lembrei-me do pastor Luís. Escuta. Ele está a chamar a atenção. Mas nós temos que ouvir. Tanto que há aquela expressão que diz assim: ouve com ouvidos de ouvir. Não é só escutar. Porque a gente escuta e depois... Percebeste o que eu disse? Sim, percebi. Então o que é que eu disse? Coisa de vai era para ir buscar as canetas. Não. Eu não disse isso. Eu disse que tu ias à secretaria e que trarias a caneta que lá está em cima da mesa. Desculpa, eu não ouvi com atenção. Então nós temos que entender que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ok, vamos lá. Maior intimidade, maior poder. Amém? Agora diz assim: jejum mais oração igual a maior autoridade. Amém? Se formos um pouco mais à frente na passagem, nós vemos aqui então que Jesus diz: olha, este tipo de casta só sai com a prática de jejum e oração. Então vamos agora aqui entender. Marcos 9:28-29 diz assim: quando entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram em particular, porque não pudemos nós expulsá-lo, respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de jejum e oração. Podemos então afirmar a importância da necessidade desta prática. Mas jejuar... Não, eu vou jejuar o pequeno almoço, porque eu não passo sem o almoço. Não é? Eu vou jejuar o pequeno almoço e eu até posso fazer uma coisa. Eu vou jejuar o pequeno almoço, ora eu amanhã estou de folga, posso dormir até às 11, vou acordar assim, só tenho 1 hora e vou logo almoçar. Pronto, está jejuado, glória a Deus. Ou então, Senhor, eu vou jejuar da meia-noite às 8 da manhã. É a hora em que está a dormir. Ou então, eu vou jejuar à hora do lanche. Não, eu vou jejuar à hora do lanche. Eu vou me consagrar à hora do lanche. Das 6 às 8 eu consagro. Bora lá. Não é isso. Jejuar é tirar algo sacrificial que nós gostamos. Não quer dizer que seja comida. Quem disse que tem que ser comida? Olha, tirar café. Olha, eu, por exemplo, se eu tirar o pequeno almoço de manhã... A minha fé é provada se eu tirar o pequeno almoço de manhã. Porque se eu não comer de manhã, eu fico com uma má disposição temperamental. Meus queridos, fujam de mim. O primeiro que vier apanha. É por isso que eu como logo de manhã. Está resolvido, está garantido. Mas se eu tiver que jejuar de manhã e dominar o meu temperamento, em que a minha vontade é esganar alguém, mas eu vou ter que sorrir. Quantas horas nós passamos no Instagram? Não, espera. Quantas horas um jovem passa no TikTok? Tira lá o TikTok e o Instagram. O Facebook já ninguém liga. O Facebook é para a geração dos 40 para cima. Irmã, tu tens 25. É verídico, isto é uma verdade. Ok? Os jovens estão mais no Instagram. Os jovens até aos 35, 40. Até aos 35, 40 as pessoas aplicam-se mais no Instagram. A partir dos 40 são as pessoas que estão mais associadas ao Facebook. Ok? Por isso é que o pastor Paulo, ele recebeu uma unção de juventude
E ele rendeu só o Instagram há pouco tempo. Não, ele agora... Ele está um jovem. Amém? Mas tira lá o TikTok. Tira as dancinhas. Né? Eu esta semana vi um vídeo muito engraçado que dizia assim: pede um adolescente para orar. E depois chegava lá, a mãe dizia assim: sabe, é que o meu filho é muito tímido. É tímido. Depois está lá no TikTok. É muito tímido. É muito tímido. É uma timidez incrível. Estamos no bom fim. Vamos orar. Jesus, abençoa o meu dia. Vai ao TikTok. Está lá, uma timidez incrível. Jovem, tira o TikTok. Tira o Instagram. E passa esse tempo... Aliás, há uma forma de nós vermos até quanto tempo é que nós estamos no aplicativo. Certo? Tem, não tem? Então agora reverte esse tempo para tu leres a Bíblia, fazeres o teu tempo devocional, tirares um tempo de oração, de jejum, e tu vais ver como é que fica a tua intimidade com Deus. E a autoridade em que tu vais ter. Vais ter muito mais autoridade do que se estiveres ligado ao Instagram, ou um Facebook, ou mesmo estares ali a fazer o nada. Então bora lá. Neste sentido consideramos que para além de termos que crer, não basta só crer e confiar. Temos que fazer o quê? Debruçar-nos na E se nós tivermos uma prática de oração, e oração é conversar com Deus, mas também sacrificarmos algo que nós gostamos, algo prazeroso, em prol do Senhor, nós vamos adquirir algo chamado autoridade. E esta autoridade, ela produz uma prática em nós que nós não vamos conseguir parar. Vai começar a ser quase que viciante. Então nós temos que exercitar a nossa fé. E bora lá. Tem um cinto colocado? Mateus 17:20. Não precisam de abrir. Nós vamos entender que o próprio Jesus nos desafia a pormos em prática a nossa fé. E confiarmos em quem acreditamos. Diz assim: e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. João 11:40 diz-nos que se crermos, veremos a glória de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Aqui Jesus reforça a importância de acreditar e confiar que nele somos capazes de obter ou fazer algo gerando fé em nós. Desta forma, veremos a glória de Deus. Amém? Então, ao analisarmos estas palavras, estas passagens que eu agora li aqui, nós vamos ver que é necessário que nós temos não só que ter acreditarmos, mas é necessário termos fé. Fé. E essa fé, ela vai ter que ser estimulada. Ela vai ter que ser alimentada através da palavra. Ela vai ter que ser exercitada com jejum e oração. E pensa, vai doer no início? Vai. Mas depois tu vais ter que aumentar a carga, porque não vai ser suficiente. O teu corpo vai começar a pedir mais. Na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versículos 17 e 18, diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, a fé, ela não só vai ser estimulada, ela não só vai ser aumentada, mas ela vai ser posta em prática. Ela vai começar a gerar frutos. Ela vai começar a gerar obras. Ela vai começar a ser praticada e ela vai começar a ser visível. Ela não vai ser só... não vai estar só em nós, não vamos possuir só fé, mas a nossa fé, ela vai ser visível com os outros. Ela vai ser visível na igreja. Ela vai ser visível no nosso grupo de vida. Ela vai começar a ser visível na nossa casa. Ela vai ser visível pela nossa esposa. Ela vai ser visível pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Ela vai depois começar a ser visível, porque depois vai começar a aumentar a sua dimensão. Nós vamos começar a ser muito... Não é que... Atenção, não é eu sou espiritual. Não, mas nós vamos começar a ser espirituais nas coisas. Nós vamos começar a ser intencionais. Ser espiritual é ser intencional. Porque uma coisa é ser intencional, outra coisa é ser muito espirituoso. Nós temos que começar a ser intencionais. Vais ao trabalho, acontece uma situação. Ora
para que Deus possa fazer algo. E aqueles que estão à tua volta vão ver a intenção da tua fé, que é gerar vida, gerar frutos, gerar obras. E essas obras vão atrair outras pessoas à fé em Jesus. Amém? Então nós podemos entender que o próprio Tiago, ele diz claramente, nós temos que agir. E assim como uma árvore sem frutos é inútil, assim é a nossa fé sem obras. A árvore sem fruto, o que é que acontece? O que é que Jesus fez à figueira? Não tem fruto, seca, não serve para nada. Então a pergunta é, tu queres permanecer com frutos? Ou queres receber uma ordem de secagem instantânea? Queremos ser nós vistos com frutos? Ou queremos que o mestre olhe para nós e diz assim, só tem folhas, não serve. Mas eu não quero, não, oração. Não, eu não quero pertencer ao não. Irmão, quero servir na cafetaria. Eu não tenho tempo. E a minha coisa é mais oração. Amém, irmão? Então vamos para o Ministério de Intercessão. Mas eu não posso vir muito cedo. Eu às 9, não. Eu só consigo estar na igreja 10:15. Ok, amém. Irmão, tem tanto jeito com crianças, vamos servir nas crianças. Não, o meu lugar é no louvor. É lá à frente. Né? Aqui, em cima. Ser visível. Não. Vamos trabalhar naquilo que tem que ser trabalhado. É para servir na cafetaria, glória a Deus. Dom da hospitalidade. É para servir na oração, glória a Deus. Dom da intimidade com Deus. Dom da ver sinais, prodígios, maravilhas. É para servir com crianças. Bora, vamos produzir frutos nas crianças. Vamos ensinar aquilo que nos é ensinado. Amém? Então eu gostaria aqui de deixar aqui um versículo que está em Marcos 16, 17, 18. E que diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a promessa de Jesus para aqueles que veem uma fé gerada e fundamentada nele. Amém? Queria deixar só uma frase de Martin Luther King, grande homem, um grande visionário, e diz assim: suba o primeiro degrau com fé. Repete comigo: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo.